A gente dizer que essas pessoas fazem falta, ok? Se você puder fazer isso, é bem legal nesse momento. Mas a gente está aqui nessa noite por um propósito muito, muito especial, que é a presença de Deus e a palavra dele, amém? Então eu tenho certeza que nós vamos ter um tempo bem gostoso aqui nesse lugar. Gente, nós estamos hoje no 14º dia de consagração aqui na igreja. 14º. Amanhã chegamos na metade, bem na metade. E quantos já vieram em algum período de oração que a gente tem aqui? Tem 6 da manhã e 10 da noite. Quantos já vieram? Olha que legal. Você que ainda não veio, eu quero te desafiar a fazer a mesma coisa que esses que já vieram fizeram. Venha num dos períodos. Fica uma deixa agora. Depois do culto, nós vamos dar um intervalo de meia hora e vamos fazer um período de oração aqui de 1 hora, no máximo 1h30, quando é muito é 2, porque daí é aquele mover, daí parece 15 minutos e bom, não importa quanto tempo foi, mas o padrão é 1 hora, ficava até o dia seguinte por nós, é verdade, já emendava no das 6 da manhã, faz barulho ali, né, tá dando um curto ali, né, irmão, melhor deixar desligado esse carinha aí, ó, ele não tá gostando hoje. O computador não quer entrar, a tela fica piscando e fica fazendo... né? Então eu quero incentivar você a, de repente, ficar depois do culto com a gente aqui, para a gente orar. A gente entra num tempo assim bem gostoso, o microfone ele fica aqui à disposição. Às vezes você tem um texto bíblico, uma oração que você quer fazer em cima desse texto, você pode vir aqui, fazer isso. Né? Bem legal. E Deus está mudando algumas coisas no nosso coração, mudando na igreja, mudando na cidade. Eu tive uma experiência um dia, a gente orou de manhã, e era uma manhã bem fria, estava bem friozinho aquela manhã, e eu estava de moto, então de moto você tem uma percepção bem direta do clima, né? Quem anda de moto aqui? Lá tem os motoqueiros, então você sabe quando está frio, quando está quente, você passa de um lado de um caminhão, jogando aquela fumaçona preta assim, aquele calorão, né? Daí fica frio de novo. E em uma dessas manhãs eu estava ministrando aqui, o pessoal estava orando e tal, e esquentou, irmãos, ficou bem quente assim, e aí eu saí daqui, oi? Acho que foi, aí tipo o fogo do Espírito assim, eu saí daqui assim, tava quente, eu falei, que calor, e aí eu peguei a moto e fui e tal, quando eu cheguei mais ou menos ali na altura do Ayumi, lá pra frente, lá começou a esfriar. Eu falei, eita, o calor veio até aqui. Falei, olha que coisa engraçada, impressionante, diferente. Eu acredito demais nessas coisas sobrenaturais, que Deus ele decide pegar um perímetro e derramar uma glória, uma presença dele, que se manifesta até de forma de mudar o clima, o ambiente. E eu tive aquela experiência naquele dia. Outros dias não, era frio aqui e ficava frio até lá. Aí esse dia não, esse dia esquentou, ficou muito legal. Eu tenho certeza que Deus ele vai fazer algo para chamar a sua atenção, para tocar você, para dizer, olha, eu estou aqui, eu estou fazendo, e eu quero muito que você saiba disso e continue confiando em mim, que eu comecei algo na sua vida e vou concluir. Amém, gente? Glória a Deus? Então tá bom. Hoje nós vamos continuar nosso tema. Eu trouxe até uma Bíblia hoje, para falar com vocês, né? E nós estamos falando sobre geração comprometida. Amém? Geração comprometida. Nós vivemos num tempo onde as pessoas elas tão facilmente quebram seus compromissos, onde elas tão rápido desistem. Sim ou não? Tipo assim, menospreza algumas coisas, fala, já cansei, não é mais o que eu quero, e simplesmente abandona. Só que a proposta do reino de Deus e aquilo que Deus tem para a nossa vida é que a gente fique colado com Ele até o final, para sempre, para passarmos toda a eternidade, que a gente não sabe quanto tempo é. Quanto tempo é uma eternidade? Vai lá, quanto tempo é uma eternidade? Vai lá, alguém sabe? É tipo muito tempo, né? Só que Ele é de eternidade a eternidade. Então tipo, se uma eternidade já não dá para calcular, imagina 2. E Ele de eternidade a eternidade é Deus. Imagina, então, sei lá, tipo para sempre, é uma forma mais simples de a gente dizer. Mas Ele nos chama para nós entrarmos
num compromisso com Ele, firmarmos um compromisso com Ele para sempre. E hoje eu quero falar algumas coisas com você, mas primeiro eu quero ler o texto. O texto de hoje, não sei se vai ter na tela ali, ficou escuro? Louvado seja Deus, né? Está noite ali. Mas eu vou ler, abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 14. Efésios 3,14 diz assim: por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele, só a Ele, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado pelo privilégio que eu tenho de compartilhar uma porção dessa palavra, conversar um pouquinho sobre algumas coisas que me chamaram a atenção, e eu tenho certeza que é uma forma do Senhor falar comigo, para que eu aprenda, para que eu entenda, que eu desfrute e que eu pratique tudo isso. Que com todos nós possa ser assim nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa carta que foi escrita para a igreja de Éfeso, lá em Efésios, é realmente uma carta muito especial. Nós estudamos aqui com vocês Colossenses e falamos de uma geração privilegiada. Dizem os estudiosos, teólogos, e se você ler as duas cartas, Colossenses e Efésios, você vai perceber semelhanças, você vai ver coisas que são bem, parece que é um padrão para a gente. Então, se parece que é um padrão para a gente, deve ser um padrão, né? Parece que deve ser um padrão, né? E isso é muito legal, porque é uma reafirmação de uma verdade de Deus para a gente. Então, em Efésios se reafirma o que foi dito em Colossenses, e em Colossenses se reafirma o que foi dito em Efésios. Mas nesses dois lugares, nessas duas cartas, está reafirmando o que Deus já disse desde o início. Não é uma coisa nova, é uma repetição atualizada do que Ele já disse desde o início. Às vezes a gente quer separar a Bíblia e dizer, não, mas aqui Ele falou isso. Não, Ele está falando isso o tempo todo. Deus está falando o tempo todo as mesmas coisas e reafirmando o que Ele já disse, para que a gente entenda, porque Ele nos codificou. Você sabe que eu e você fomos codificados para aprender à medida que nós repetimos as coisas. Sim ou não? A gente aprende na repetição. Então Deus Ele vem e Ele vai reafirmando as coisas pela sua palavra, para que ao repetir uma leitura, uma meditação, um pensamento, né, uma ação daquilo que eu pensei, isso se torne um estilo de vida. Essa é a ideia de Deus para a gente. E eu acho muito legal, porque o livro aqui de Efésios, essa carta, Paulo ele começa falando sobre tantas bênçãos, né? Nós vimos aqui, vocês ouviram, sobre algo que Deus fez, ou seja, conectando a gente com a geração privilegiada, falando, olha que privilégio, olha o que Deus fez, olha como Ele te abençoou, olha quantas bênçãos, olha quanta quebra de maldição, olha quanta legalidade que as trevas, né, colaram na gente para destruir a gente. Jesus, né, Jesus, o Cristo de Deus, ele te liberou dessas coisas, Ele fez coisas maravilhosas. Você se alegra com isso ou não?
E esse texto fala isso no início, cara. Ei, Ele chamou você para ser santo. Eu fico pensando nessa palavra, Ele me chamou para ser santo, Ele me criou para ser santo. Sabe o que é isso? Não é um time de futebol, Santos. Não, Ele te chamou para ser exclusivo dEle, peculiar dEle. Santo é uma coisa especial para você. Porque isso aqui, meu irmão, isso aqui não é santo. Eu bebo água nesse trem aqui e outro bebe água. Isso aqui não é santo num sentido de exclusivo. Ele é útil para... Mas o santo é no conceito de totalmente separado, é exclusivo. Olha o privilégio de Deus fazer algo para ter você só para Ele e não dividir você com ninguém. Olha o privilégio que você e eu temos de pertencer a um só e a ninguém mais. A ter que dar contas, a ter, sei lá, um privilégio tão grande de viver coisas extraordinárias com um somente, que é Deus. Deus fez isso, Ele chamou a gente, aí Ele não quis fazer de qualquer jeito. Sabe o que Ele fez? Ele fez documentado o negócio. Quando Jesus morre na cruz, Ele morre para dar a você e a mim o direito de sermos chamados filhos de Deus. Qual é a ideia de Deus? Eu vou adotar todo mundo, quero todo mundo lá em casa. Você entende o negócio? Não é incrível isso? Foi o que Deus fez, cara. Só para ter a gente santo. Só para que nós pertencêssemos totalmente a Ele. Os meus filhos são meus filhos, cara. O Samuel e a Raquel são os meus filhos e os filhos da Michele, de ninguém mais. Eles são nossos, pode até chamar de filho, mas ele é meu filho, ela é minha filha. Você entendeu? E o que Deus faz com a gente? Deus, Ele pega e Ele faz isso com a gente. Nós éramos filhos do diabo, o diabo queria só zoar a nossa vida, ele era aquele pai malvado, castigador, né? Ele era assim na nossa vida, só zoava a nossa vida. Sabe uma piadinha? Tem alguém que... Posso cantar uma piadinha? Nenhuma ofensa cultural, pode ser? Posso? Aí o libanês, ele chegou e o filho dele estava em cima da escada, falou: filhinho, pula que papai pega, pula que papai pega. É só uma brincadeira, tá, gente? Por favor. Amo os libaneses, amo todos vocês. Podia ser um português, podia ser um alemão. Pula Fritz, que papai pega você. Podia ser uma outra, né? Vai alemão então, eu sou na descendência. Pula Fritz, que papai pega você. Né? Aí o menino pula, os pais saem e pá, cai. Isso é para você aprender a não confiar nas pessoas. É isso que o diabo fazia com a gente. Pula aqui, papai pega e puf, se lascou, moleque. Falta de amor, falta de instrução, de ensinar a criança. E Deus faz ao contrário: pula, filho, que o papai pega você. Ou Ele fala assim: filho, não pula que é muito alto. Papai não vai pegar você dessa altura não. E você vai se esborrachar no chão e isso não vai ser legal. Entende? Olha que Deus é esse que a gente serve. E Efésios, ele começa introduzindo isso. E ele vai falando desse privilégio, dessa predestinação, desse chamado, disso que Deus fez para conectar a gente. Uau, eu acho isso incrível. E a primeira coisa que Paulo faz, depois de introduzir, de falar disso tão bonitinho, ele fala assim: é por isso que eu oro por vocês. Paulo tem uma preocupação em orar por aquilo. Por causa dessas coisas eu oro por vocês. E eu vejo que a preocupação de Paulo é para que essa verdade não se perca em nós. Para a igreja de Éfeso ele está dizendo assim: olha, eu não quero que vocês percam essa verdade, de que vocês são filhos de Deus, de que Deus ama vocês, que Deus chamou vocês, que Deus ligou vocês a essa família, e toda família tem um propósito na terra, Deus tem um propósito para a sua vida, então não perca isso. Por isso eu oro, e eu oro de tal forma para que os olhos de vocês sejam iluminados. Eu preciso que vocês enxerguem, vocês não podem andar por vista. Porque aqui no mundo nós vivemos circunstâncias, momentos. Se você olhar, a Bíblia até diz assim: se uma pessoa ela olhar o clima, ela nunca vai semear. Ela tem que olhar a estação. É tempo de semear, então semeie. Deus criou as estações, Deus criou os tempos. Então em cada estação se faz o que precisa fazer. Amém ou não? É assim que funciona. Ah, mas não está chovendo, então não vou semear. Cara,
semeia, porque você está debaixo da palavra de Deus e vai dar certo. Então, Paulo está dizendo assim: cara, eu oro para que vocês não olhem o natural, porque no natural vocês não vão semear. No natural vocês não vão semear um relacionamento com Deus, porque às vezes Ele fica calado. E quando Deus está calado, não significa que Ele não está presente, significa que Ele está calado. Você entendeu? Olha que simples. Mas nós queremos as coisas do nosso jeito. Mas tem que ser assim, tem que ser assado. Não, 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 tem que ser do jeito de Deus. Está vendo a minha camiseta? O que está escrito? Do jeito de Deus. MC Baleia. Quem não conhece o cara dessa camiseta é o MC Baleia. Gente boa. Se você um dia me ver, coraçãozinho para você. Do jeito de Deus, querido, tem que ser do jeito dele, não do nosso. E Paulo está dizendo assim: olha, se você olhar o natural, você não vai fazer do jeito de Deus. Então eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos. Vocês precisam entender que tem muito mais por trás. É muito mais real o que você não vê naturalmente do que o que você vê naturalmente. É muito mais poderoso o que você não vê do que aquilo que você vê. Só que te influencia muito mais o que você vê do que o que você não vê. As coisas espirituais, embora Deus sinalize, fale, mostre, chame sua atenção, elas só vão influenciar você se você se abrir para isso. Se você dizer: sim, Senhor, eu quero. É isso que eu quero para a minha vida. E Paulo está dizendo assim: eu faço essa oração. Quando ele termina a oração, falando de quem nós somos, de onde nós estamos, que nós somos igreja de Jesus, que nós temos autoridade, Ele coloca a gente lá em cima, gente. Você e eu, Deus coloca a gente num lugar, assim Paulo, por revelação, coloca a gente num lugar assentado com Cristo, num lugar de muita autoridade. Só que no dia a dia, a gente se vê como Zé Ninguém. A gente se vê como fraco, cansado, sobrecarregado, a gente se vê opresso, a gente vê um monte de coisas, e aí a gente fica cego para uma realidade espiritual na nossa vida. E Paulo está orando: gente, eu oro para que vocês não percam isso, nunca percam isso, nunca percam isso. Terminado isso, ele volta a falar sobre um tema muito legal. Ele fala assim: gente, eu quero que vocês entendam que por maior que seja a devoção de vocês a mim, por maior que seja o seu amor, o amor de vocês por mim, eu amei vocês primeiro. E eu fiz tudo. Eu derramei um negócio chamado graça. Graça é o favor imerecido. Eu não merecia e Ele me deu. Então Ele aplicou duas leis: misericórdia e graça. Misericórdia, Ele não me deu o que eu merecia. Graça, Ele me deu o que eu não merecia. Ele tirou uma coisa que ia me destruir e me deu uma coisa que vai me construir, que é a graça. Mas é um convite para eu agora entrar nesse lugar. Alguns já entraram faz um tempinho. Alguns precisam entrar hoje. Alguns tinham talvez se desviado desse lugar e precisam voltar para ele. O que a graça de Deus faz em nós? Ela se tornou salvadora em Cristo Jesus. É isso que a graça de Deus faz. A graça de Deus se manifesta uma primeira vez como um start da nossa vida, mas não é um fim em si mesmo. Aceitei Jesus, vou para o céu. Se você andar no pecado, não vai, meu irmão. Deus chama a gente para desenvolver a nossa salvação. Como? Em santificação. Tem um caminho, tem uma jornada, mas tudo cheio de graça. Tem favor, tem recurso nesse caminho para você e para mim. E a Bíblia diz que se nós vacilarmos, 1 João capítulo 1 vai falar: se eu vacilar, se eu pisar na bola, se eu pecar, eu tenho um advogado junto ao Pai. Eu posso chegar para ele e falar assim: pequei. E essa é manutenção da graça. Alguém pode me ajudar a pregar também? Que só a Laís está me ajudando. Eu quero mais ajuda. Dá um glória aí atrás. Não, que a Laís está empolgada aqui. Está me ajudando, pacas. Eu vou que vou. É bom demais.
Vocês entendem, gente? A graça fez isso, ela deu start, mas ela me deu start num caminho que eu não andava. Amém? É o start desse caminho, mas no caminho tem uma jornada, tem regras nesse caminho. Tem algumas exigências nesse caminho. Assim como qualquer viagem que você vai fazer na estrada, tem lugares que você pode andar 120 km por hora, com muita exceção no Brasil. Em outros países, à vontade, o quanto a máquina der. Louvado seja Deus. Nesses lugares deve ser muito legal, né, irmãos? Eu estava uma vez na Europa assim, e o cara andando assim muito rápido, né, tipo, sei lá, 160, é uma boa velocidade. E de repente passou um cara, e de repente passou um, passou o outro. Foi uou, que legal, mas a estrada permite. Só que a nossa jornada, você faz uma viagem, eu vou para tal lugar. Você sabe que vão ter placas indicando, cuidado, curva fechada, direita, e você vai ter que reduzir a velocidade máxima permitida tal. Porque eles calcularam que se você andar numa velocidade maior do que aquela, você pode sofrer um acidente. Então a Bíblia está indicando algumas coisas para a gente. E Paulo, ele está falando assim, gente, nós recebemos algo incrível. E esse algo incrível que nós recebemos, que chama graça, foi nos entregue com alto preço. Não foi de graça. E aí ele fala da cruz. Ele põe a cruz no meio e fala, foi zoado. Foi terrível. Foi doloroso. O que Cristo sofreu, o que Jesus sofreu, para que a graça chegasse até nós. Eu sempre lembro de um texto que está em Hebreus, que fala que nós não podemos desprezar o que Ele fez. Tem pessoas que desprezam, que negam o Filho de Deus, que ultrajam o Espírito da graça de Deus. E nós não vamos ser esses, amém? Nós vamos ser aqueles que vamos honrar o sacrifício de Jesus. Cara, Jesus te chamou para você honrar o sacrifício que Ele fez. Jesus fala do fruto do penoso trabalho da sua alma. Ele espera o fruto, e o fruto é você e sou eu. Nós somos o fruto de Jesus. A recompensa de Jesus somos nós, gente. Pensa na recompensa que Ele pediu a gente. Tem alguns de vocês que nem você se quer. Tem gente sentado aqui que não se quer, que se odeia. E Jesus ama, você quer você. Só que Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer dar você um sentido aqui. Só que para isso, você tem que olhar para tudo isso que Paulo orou aqui antes. Por isso que eu oro. Para você se conectar a essa verdade e viver essa jornada que você tem. Você viver nessa verdade. E Paulo vai falando isso. Depois, ele vai falando um pouquinho sobre o mistério que o Canutinho falou semana passada. E foi bênção. E o mistério incrível que o texto aqui de capítulo 3, versículo 6 diz: o mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Irmãos, seguinte, olha lá. Eu fiquei pensando hoje à tarde sobre isso. Eu achei bem interessante esse pensamento. Quando Deus criou os céus e a terra, estabeleceu todas as coisas, criou homem e mulher. Sim ou não? Está escrito na Bíblia, eu acredito. Foi lá, homem e mulher. Só que aí aconteceu um problema, que chegou lá um maluco, que falou asneira para Eva. Falou assim, come, vai emagrecer. Daí ela comeu. Né? Come, que é ótimo para a pele. Isso é ótimo, nunca vai ter ruga. Ela comeu. Né? Brincadeiras à parte. Enfim, se ele tivesse chegado antes para Adão, talvez ele comia e falava para ela, e Eva, não deu nada, pode comer. Mas enfim, o que aconteceu foi que ambos comeram e Deus precisou tirar eles do jardim. Foi Deus quem separou eles da sua presença por causa de uma falha, um pecado, um delito que eles cometeram no jardim, que estava dentro de uma região chamada Éden. A partir dali, Deus começa a interagir com muitas pessoas até chegar na gente. Só que até chegar na gente, tem muita coisa que aconteceu. E dentre as coisas que aconteceu uma bem interessante. É que Deus chama um cara chamado Abraão, lá nos cafundó do Judas,
que tinha a religião dele, fazia as coisas que ele aprendeu com seus pais, enfim, ele tinha a cultura dele de buscar os deuses. Essa era a cultura dele. Mas um dia Deus aparece e fala assim: então, eu sou o verdadeiro Deus, quero falar com você, e é o seguinte, eu quero que você saia daqui, vá para onde eu vou te mandar, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Nasce através de Abraão uma nação chamada Israel. E em Israel, Deus começa a escrever uma história. Deus começa a sinalizar o amor dele. Só que uma coisa interessante era que Deus queria chamar a atenção de todas as nações em Israel. Você ouviu isso? Deus não queria simplesmente separar uma nação e dizer: esses são meus, vocês estão tudo lascado. Não, Ele queria dizer assim: ó, esses são os meus escolhidos, vejam o que eles estão fazendo e venham. Venham participar do que eu estou fazendo. Era esse o desejo de Deus. Não foi bem isso que aconteceu em todo o tempo, algumas vezes aconteceu, outras não. E Deus foi caminhando, só que aí chegamos em Jesus, onde está esse mistério. O que Deus fez? Deus pegou, em Jesus, falou o seguinte: eu vou rejeitar todo mundo agora de novo. Ele pegou, rejeitou todo mundo, falou: vocês tudo para lá, agora quem quiser vir para cá, vem por meio do meu filho Jesus. Ele é o Messias, tipo assim, entendeu? E é o que ele fez, e aí ele juntou todos num só. Uhul! Top, velho! A gente era erva daninha, lascado na vida, e ele falou assim: não, vocês vão ser parte da minha plantação, vocês vão fazer parte de um só, que é Cristo. Pau! Juntou a gente com o Israel de Deus. E agora nós somos filhos de Deus. Aí o que acontece? Quando Adão e Eva pecam, eles fazem o caminho para longe do Éden. Quando Jesus vem e santificado que ele vive na terra e tudo em santidade ele faz o caminho inverso. Agora ele está levando a gente de volta para o Éden, para o jardim. Aí por isso que a gente canta que o meu orgulho me tirou do jardim, minha humildade... a tua humildade colocou jardim em mim. Agora o jardim está em nós. Agora Cristo, a ideia é que Cristo seja tudo em todos. E Paulo está agora explicando isso. Ele está falando: olha o privilégio, mas olhe também a missão. A missão que está explícita nesse texto, dizendo assim: olha, agora eu chamei vocês para anunciar isso. Galera, está liberado, pode voltar. Pode voltar para casa. Amém? Olha o privilégio que você e eu temos de vivermos na presença de Deus. Agora, posso te dizer uma coisa? Versículo 14. Paulo diz assim: por essa razão eu me coloco de joelhos de novo. Eu entendi hoje que eu precisava chamar a sua atenção para isso. Assim como a Bia passou agora para lá, ela está servindo, ela está tirando fotos. E vocês, alguns olharam para ela porque ela estava andando, chamou a atenção. Assim como quando a Flávia levantou e veio para cá e chamou a atenção. Assim como quando ele faz uma notinha legal ali e os músicos, olham, oh. Ou quando ele erra, eles, oh. Né? Assim, esse natural tira a gente das coisas espirituais. E Paulo diz, por causa dessas verdades que eu acabei de falar, eu de novo me coloco de joelhos. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque nós temos uma facilidade em nos distrair com as coisas do céu. Quem já se distraiu aqui? Seja sincero. Uma vez eu estava andando de carro e eu me distraí, Roberto. E aí eu acordei quando eu tinha batido na porta de outro carro. Uma vez eu estava andando de moto e eu me assustei porque eu estava distraído. E você sabe que a PCX, ela tem um pneuzinho dessa idade assim, né? É quase uma bicicleta na frente. E eu estava em cima da faixa dupla amarela, assim. E aquela faixa é lisa. Quando está chovendo, lisa por causa da água. Quando está seco, lisa por causa da areia. Sempre lisa?
E eu freiei o pneu da frente e... Irmão, é 1 segundo tombo, mas passa um monte de coisa na sua cabeça. Não, eu não acredito que eu fiz isso, pelo amor de Deus! Aí eu caí. Mas que passa um filme na sua cabeça. Mas por que eu perdi o foco? Porque eu me distraí. Eu me distraí. Paulo diz assim, sabe por que eu oro a segunda vez por vocês? Para que vocês não se distraiam. Porque o que eu estou escrevendo, Paulo está dizendo assim, é muito importante. E aí é onde ele entra nessa parte que nós lemos. Por isso eu me coloco de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Ele está te chamando de filho de novo. Porque você é filho, você recebeu o nome. Isso te dá o direito, isso te dá o acesso. Você pode entrar em casa, né? Você você é um cidadão daquela terra que teu pai te deu o direito de ser cidadão. Isso é muito legal. Você e eu temos direito ao céu mediante Cristo, que nos deu o direito de sermos filhos do dono dessa terra chamada céu. E do dono dessa terra chamada terra também, porque ele é o dono dessa terra também. Os céus são dele e a terra ele deu pra gente. Falou, divirta aí. Se divirtam aí. E ele fala, olha, eu oro isso. E olha o que ele pede a nosso respeito. Diga assim, Paulo está orando sem saber por mim. E ele está pedindo algo muito especial. Sabe o que ele está pedindo para você? Eu peço que segundo a riqueza da sua glória, segundo algo que é superior, riqueza já é algo grande, glória já é algo grande, agora imagina a riqueza da glória, e não é da glória de qualquer um, e não é a riqueza de qualquer um, é a riqueza do mais rico, e é a glória do mais glorioso. Ele ora pedindo que segundo essa riqueza e essa glória, Ele conceda que você e eu sejamos fortalecidos com poder. Sabe o que a gente precisa? Nesse tempo, quando setas malignas vêm na nossa cabeça, mensagens subliminares vêm e corrompem, sem a gente saber. Isso através de política, isso através de tantas bandeiras que se levantam por aí, isso através da própria questão orgânica e cerebral, videogames, internet, a própria radiação dos aparelhos que vai deteriorando alguma coisa no nosso corpo. E falando, diante de tudo isso, ele diz, eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder. Eu fico pensando naquela palavra que diz assim, diga ao fraco, eu sou forte. É o fraco recebendo poder. Continua fraco. Nós somos fracos, gente, nós somos pó. Nós somos pessoas sensíveis, você e eu somos sensíveis. E nós somos muito esquisitos. E a gente tem a capacidade de desenvolver uns odores horríveis. E isso pode ser com relação a você não se lavar, ou comer uma coisa não muito legal, que também vai dar o mesmo efeito. O ser humano é assim. Isso mostra nossa sensibilidade, nossa fragilidade. O natural explica a coisa, mas moralmente nós somos frágeis. A Bíblia fala que tem um negócio chamado concupiscência, desejo. Essa é a palavra, desejo. É o anseio por algo que possa te dar prazer. Você presume que aquilo vai te dar prazer, e por causa do prazer você vai atrás. E aí te dá o prazer e o remorso na sequência. Dor ou consequências na sequência. Porque nós somos fracos. E Paulo está dizendo assim, eu oro para que diante
dessa realidade espiritual que vocês têm, que vocês são, vocês sejam fortalecidos com poder, para que vocês não cedam à fraqueza. Amém, glória a Deus. A ideia é que você e eu não cedemos à fraqueza. Ah, mas e se eu ceder? Já falei, vai para Jesus, fala, olha, você é meu advogado, então eu pequei, tem misericórdia de mim. Foi o que eu desejei, mas não é o que eu quero. Foi o que eu desejei, mas não é o que eu quero. Não é o que eu quero. E Paulo, ele começa a falar isso, olha, eu oro para que vocês não percam a verdade. Se vocês perderem a verdade, vocês não vão conseguir lidar com situações difíceis na vida. Jesus nunca perdeu do foco dele a verdade, nunca. E a Bíblia diz que ele foi tentado em algumas coisas. Jesus foi tentado em pornografia, gente. Não, Jesus, Jesus foi tentado em tudo, e tudo é tudo. Ele foi tentado a desobedecer, ele foi tentado a não fazer o que foi mandado, ele foi tentado a desistir, ele foi tentado a até destruir a galera. Deu vontade de matar todo mundo aqui, mas não vou matar não. É igual você, igual eu, que sentimos vontade às vezes de esganar uns. Só que eu sempre falo assim, que sentir vontade não é esganar. Sentir vontade de pecar é tentação, não é pecado. Então se você confessar tentação, você nunca vai confessar pecado, só tentação. Por isso, antes que você execute uma coisa que você sabe que não é certa, fale com alguém que possa te abençoar. Confesse, arrume um cúmplice. Assim, você é minha testemunha que eu estava muito afim de fazer uma zoeira agora. Aí o outro vai falar, eu também estou afim. Você não é o cara para eu falar. Deixa eu escolher outro aqui. Vai falar com alguém aí sobre isso. Vem. Escolhe outro, Mas não é qualquer poder que a Bíblia está falando aqui. Eu oro para que Ele conceda a vocês, para que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. A profecia de Joel diz que acontecerá que nos últimos dias Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Pensa num negócio que a gente precisa, ou pensa num evento que a gente precisa que aconteça na nossa vida, é o Espírito Santo se apoderar de nós, do nosso íntimo. A Bíblia diz que sobre todas as coisas que a gente tem que guardar, a gente tem que guardar o quê? O quê? Coração. Coração fala do quê? Do íntimo. Porque é do íntimo, é do coração que procedem as saídas da vida. Você decide tudo aqui, ou aqui. É no íntimo que a gente toma as decisões. Por isso falei. Tentação, o que é? É no íntimo você pensar na possibilidade. Pecado, o que é? É você pôr para fora do íntimo e fazer. É ceder à tentação. Amém, gente? Não, a Laís está me ajudando a pregar aqui. Se você tiver uma palavra, fala aí. Você vai... Pode falar aí, que a gente vai ouvir aqui. E ele ora por isso. Ei, vamos ser bem sinceros com a gente? Eu vou colocar duas situações aqui pra gente, tá? Quantos de nós queremos ser cheios de Espírito num culto como esse? Quantos? Mas quantos de nós temos esse mesmo desejo de ser cheio de Espírito na frente do computador ou do celular? O ser cheio do Espírito Santo não é um evento na reunião dos santos. Ser cheio do Espírito Santo é uma realidade para a gente vencer todas as coisas. Para a gente viver em vitória aqui na terra. Para a gente ser capaz de, como jovens, dizer ao nosso impulso sexual:
Ainda não. A varoa está chegando. Segura a onda aí, varão. Ainda não. O príncipe existe. Ele está vindo. Às vezes ele parece um cavalo, mas ele é maravilhoso. Foi ruim, né, amor? Podia ser assim um garanhão, né? Que é um nome mais chique para cavalo. Sapo. Boa, vai virar um príncipe. Dá um beijo nele que ele vira um príncipe. Quem sabe você é a resgatadora do cara, né? Eu estava uma vez junto com os primos da Michele, né? Eu estava um dia com os primos lá. E aí teve uma situação que alguém falou assim: os penetra aí, os não sei o que. Eu falei: não, penetra não, resgatador. Presta atenção, que penetra, que agregado, que o quê? Resgatador. Tipo, né? Aí um dos primos falou assim: eu acho que quem me resgatou foi ela. Falei: tá certo. Mas tá mesmo, ela era crente, ele não, ele que foi resgatado. Louvado seja Deus, né? Não é? Você está entendendo alguma coisa aqui? Paulo está falando assim: olha, sabe por que eu oro? Porque é tão fácil perder uma verdade de Deus. Sabe por que você e eu precisamos orar? E o tema nem é oração hoje. O tema é a riqueza da sua glória 2. Fortalecidos com poder. Esse é o tema de hoje. Eu quero te dizer um negócio, cara, você quer vencer? Se sujeite. Sabe o que oração é? Talvez oração é um dos atos de maior dependência de alguém, é você orar. Você confessar um pecado para alguém é muito humilhante. É humilhante ou não é? Não é legal. Nossa, mano, pequei pra caramba, estou muito arrependido. Não, ninguém faz isso. Eu nunca vi. Quando tá consciente de que errou, vai chegar com muita tristeza, meu Deus, que humilhante que é. Cara, tem que falar um negócio que eu fiz. Puxa. E às vezes tem choro. Às vezes tem tanta coisa assim no meio de uma conversa quando você vai falar algo. Oração é isso. É você, embora seja quem você é, tem habilidades que tem e tal. Oração é quando você se prostra, se rende diante de um Deus que é maior que você e diz assim: Deus, eu preciso tanto de Ti. Eu acho que eu estou certo, mas eu não sei se eu estou bem certo. Preciso da sua ajuda, é humilhação. Senhor, outra coisa é você pedir de novo. Você está na escola, né? Alguns nos vários níveis aqui, outros já estão na pós-graduação, tá todo mundo aí estudando. Tem alguém estudando aqui? Internet, né? Coisa boa. Quantos de vocês têm coragem? Ou é fácil quando você não entendeu e a impressão é que todo mundo entendeu menos você levantar sua mãozinha e dizer assim: professora, ou professor, eu não entendi. É humilhante. Todo mundo. Eles também não entenderam, mas eles querem ficar de bem consigo mesmo, com o seu ego. E você diz assim: eu não entendi. Não é humilhante. Não é humilhante você ter que pedir de novo. Professor, ainda não entendi. Nossa, mano, não entendeu. E aí, para não se humilhar totalmente, você depois chama um amigo, aqueles CDF, aqueles... Como é que chama? Nerd. É uma nerd aqui entre nós. Alguém mais é nerd aqui? Lá, aqui, louvado seja Deus. E quem é Burdi? Não, brincadeira. É bom ter os que sabem mais. E aí você chega no cara que manja mais e você fala assim: olha, é o seguinte, eu não entendi. É humilhante ou não é? Mas se você tiver consciência, ouça bem, olha aqui. Se você souber que aquilo que você não sabe é importante saber, você não vai pedir? Se você sabe que aquilo vai cair na prova, é aquilo que você vai precisar na hora H, na pergunta número 4, é aquela resposta que você vai precisar. E não é só uma resposta exata, você vai precisar fazer um cálculo, você vai precisar entender qual que é esse cálculo. Não é importante saber? Sim ou não? Você acha que com Deus não é diferente?
Tem todo um manual, a palavra de Deus escrita, organizada. E a gente, Paulo está dizendo assim, olha, tudo isso é de vocês, tudo isso aconteceu com vocês, tudo isso Cristo fez, tudo isso Ele espera de vocês, mas eu oro para que vocês não esqueçam. Então eu sinto, e agora eu sinto, de verdade, no meu coração, que Jesus está nos chamando para um lugar, onde a gente vai se colocar de joelhos diante dEle e dizer assim, Senhor, eu ainda não entendi, eu preciso da Tua ajuda, me fortalece com o Teu poder, através do Teu Espírito no meu íntimo, me fortalece, Senhor. Senhor, eu ainda não consigo perdoar, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não sei como. Eu não consigo perdoar o meu pai, eu não consigo perdoar o meu tio, eu não consigo perdoar aquele cara que me roubou, eu não consigo perdoar aquele cara que me abusou, eu não consigo ainda, Senhor, mas eu quero te pedir que o Senhor me ensine. Senhor, eu ainda não sei pedir perdão, eu ainda não tive coragem de pedir perdão por aquilo que eu fiz, eu ainda não tive coragem de pedir perdão por aquilo que eu disse daquela pessoa, eu ainda não tive coragem, eu não sei como fazer isso, eu não sei como acertar aquele problema que eu tenho, eu não sei como contar para minha namorada que eu traí ela. Senhor, eu não sei como fazer isso, eu amo ela, eu vou perder, eu não sei. Quantas coisas, querido, quantas coisas que você e eu ainda não sabemos. E aí a gente esquece de quem nós somos, porque a gente anda tudo encurvado, assim, ai meu Deus, fazendo de conta, não, beleza, suave, não, de boa, não tá suave não, mas você não fala para ninguém, tá sempre bem? Não, tô sempre bem. Quem sabe que você não tá bem? Então não precisa esconder nada dele. Chega nele e fala assim, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude, eu não tenho conseguido, não tem sido o meu forte, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Paulo está dizendo assim, olha, eu oro para que isso aconteça. Sabe o que eu oro também? Eu oro para que, pela fé, Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Ele está dizendo assim, ei, eu não quero que a fé de vocês se esmoreça, eu não quero que a verdade de que Cristo habita em você se perca. Por isso eu oro para que vocês, ao serem fortalecidos com poder, vocês também tenham a consciência de quem habita em vocês, Cristo. Cristo habita em você. Sabe pelo que mais eu oro? Eu oro para que essas coisas aconteçam, para que vocês estejam tão enraizados, tão alicerçados nesse amor, que vocês sejam tão curiosos em conhecer esse amor, que vocês estejam tão dispostos a viver profundamente esse amor, que com todos os santos, vocês possam compreender algumas coisas. Olha só o campo de estudo que a gente tem para aprendizado com Deus. Ele diz para que vocês possam compreender qual é a largura. Largura do quê? Qual é o comprimento? Que comprimento que ele está falando? Qual é a altura? E qual é a profundidade? Johnny, mas ele está falando do quê? Ele está falando de tudo que Deus fez. Ele quer que você conheça o comprimento de tudo que Ele já fez, de tudo que Ele é. Ele quer que você conheça a largura, Ele quer que você conheça a altura, e Ele quer que você conheça a profundidade de tudo. Sabe por quê? Porque Deus quer se revelar a você de uma forma intensa, grande. Quando fala de largura, fala de distância. E Ele está dizendo assim, eu quero que você conheça as dimensões do que Deus é, de quem Deus é e do que Ele faz. É ilimitado nosso relacionamento com Deus, é um campo ilimitado. Você e eu nunca vamos conhecer Deus, tudo sobre Deus, mas tudo que nós conhecemos sobre Deus vai
colocar em nós um desejo de conhecer ainda mais a respeito de Deus, ainda mais. E quanto mais eu o conheço, mais Ele se revela. E é uma revelação após outra revelação e outra revelação. E o mais legal é que não cansa, não enche o saco, não é desgastante. Não, já vi isso, já vi isso, já vi isso. Não viu, você nunca viu, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso. Uou, que Deus é esse? E é isso que Ele quer pra gente, sabe? Que Paulo está dizendo assim... É por isso que eu me coloco de joelhos, para que vocês não percam essas verdades, porque essas verdades, elas querem se revelar a você como numa dimensão que você ainda não entendeu esse amor, essa pessoa de Deus que Ele é. Então Ele fala de dimensões aqui, por isso que Ele está orando. Depois Ele fala também sobre nós conhecermos o amor de Cristo, o amor que excede o entendimento. Gente, a paz de Deus excede o entendimento, e o amor de Cristo, Ele também excede o entendimento. E não é, aqui ainda na minha versão diz excede todo o entendimento. Você já ouviu aquela frase assim? Para esse aí não tem jeito? Já ouviu? Você já disse isso talvez? Já pensou sobre alguém? Então o amor dele excede esse entendimento aí. O amor dele excede esse tipo de entendimento. Essas coisas que a gente pensa, imagina, ele excede. Faz o impossível acontecer. E não dá para entender, gente, coisas que a gente vive, a gente não entende, mas o amor dele excede. Eu ouso em dizer que excede até a necessidade de entender. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Vocês lembram daquela história que o poeta, acho que ele desenha, ele escreve, sei lá, depois alguém me corrige, alguma coisa assim nesse sentido, eu não lembro. Mas eu lembro a história. Que parece que a história da pessoa passou como um filme assim. E ele percebeu que eram como pegadas numa areia, lembram? E sempre tinha pegadas de uma pessoa e pegadas da segunda pessoa. E ele percebeu que nos momentos mais difíceis da vida dele só tinha um cara caminhando. Ele falou: Senhor, por que nos momentos mais difíceis da minha vida o Senhor me deixou sozinho? Porque o Senhor estava andando comigo e de repente o Senhor não está andando comigo? Quando a coisa ficou ruim para o meu lado, o Senhor não anda comigo. Não é assim que às vezes a gente sente? O amor excede o entendimento. É que naqueles momentos mais difíceis da sua vida eu lhe carreguei no colo. E é você que não percebeu que quem estava andando era eu. E você estava no meu colo. Isso é o amor de Cristo que excede o entendimento. Então eu acredito que Deus, essa oração de Paulo é muito forte. A gente podia falar outras coisas aqui, mas eu acho que a principal coisa que Deus está falando, mostrando essas riquezas da sua glória, é dizendo assim, ó, sabe por que eu oro? Para que eu não perca as verdades. Porque se eu perder as verdades, eu vou me desviar do caminho. E se eu me desviar do caminho, eu vou me machucar. Ou até morrer. Então eu sinto mesmo no meu coração Jesus nos chamando para perto, dizendo: vem para cá, fala comigo. A gente quer que Ele fala com a gente, né? Mas Ele também quer que a gente fala com Ele. Você já imaginou Jesus orando: Deus, faz com que o Johnny fale comigo? Você já se imaginou Ele falando: Pai, posso te pedir uma coisa hoje? Estou com saudade do Johnny, ele não fala comigo tem um tempão. Por favor, faz ele falar comigo. Você nunca pensou nisso, né? Pois é. Ele morre para ter você, ele não vai gostar de falar com você? É lógico que sim. E é impressionante esse texto. Ele fala ainda
que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós, que ele receba sempre a glória. Sabe, quando Deus fizer algo na sua vida, é outra coisa que Paulo ora. Lembre-se que foi ele que fez. Não foi você não, tá? Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Mas sempre foi por nós. Sempre por nós. Porque Deus amou o Johnny, a Michelle, todo mundo aqui, o mundo. Ele fez o que ele fez. Nunca esqueça disso, jovem. Pastor, eu estou com uma dificuldade, estou com uma tentação horrível. Eu estou querendo tirar a minha vida. Cansei, já deu para mim. Nunca esqueça do que Jesus fez por você. Se arrependa desses pensamentos. O amor dele excede esse entendimento. Você acha que essa é a solução? Olha para o que ele fez. Essa é a solução. O que Cristo fez é a solução. Não o que você está pensando em fazer. Ouça isso no seu coração, por favor, jovem. Nós temos orado por vocês. Nós temos clamado por essa geração. A gente sabe que não é mole não. Não é mole. Há 2 anos atrás, quando nós tivemos eleições presidenciais, vocês lembram? Foi 2 anos, né? Vocês lembram? Pai, nós perdemos tantos jovens, sabe por quê? Porque a gente entrou no campo do raciocínio, do partidarismo e deu ruim. E onde nós estamos agora? Onde estão os caras? Está todo mundo para lá e para cá fazendo o que acha que tem que fazer e nós continuamos aqui. Vale a pena? Ei, vale a pena se matar na internet falando de fulano, caceteando todo mundo? Vale a pena? Vale nada, meu irmão. O que vale a pena é a gente encher a nossa internet de palavras de Cristo, falar, ó, Deus ama todo mundo, nós estamos todo mundo juntos, nós vamos para o céu. Quem quer ir para o céu? Vagas ilimitadas. Não tem vagas limitadas para ir para o céu, é ilimitadas. Vamos para cima, gente. Você entende? Amanhã tem votação, não tem? Prefeito e vereador. Gente, vamos orar, fala, Deus, por favor, me ajuda a escolher o melhor, que o Senhor acha melhor. Eu não acho nenhum bom. Qual o Senhor acha bom, necessário para esse momento? E deixa Ele falar com você. E põe lá, você tem que pegar igual, escrever o negócio lá. Não vai votar branco, nulo, né? Vote alguma coisa lá, mas ora, fala, Deus, e aí? Por favor, me dá um sinal, me mostra, me ajuda a alinhar o meu coração nessa área com o Senhor. Mas meu irmão, não é só o nosso exercício civil, ele não acontece amanhã, ele acontece sempre, todo dia, aqui ó. É aqui que a gente ganha as nossas guerras. É aqui ó. Não adianta, não fica lá colocando recadinho na internet, falando um monte de coisa, isso, aquilo. Legal que você tem uma opinião, mas ela está totalmente alinhada com isso aqui? Com a palavra de Deus? Se não tiver, está faltando. E se está faltando, não é bom. Agora, aqui é completo. Sabe? Então, ore, medite na palavra, interceda pela nação, pela cidade, todos os dias. Lute pelos direitos sociais na presença de Deus, destronando principados e potestades. E aí sim, no seu dia a dia, cumpra, agora com unção, com direção, com palavra de Deus, cumpra a sua parte. Você entende isso? Sim ou não? Aí a gente ganha tempo, aí ninguém se ofende, ninguém está ofendido, porque um é A, o outro é B. Não, A e B, tanto faz, isso aí é só um partido, tem que ter mesmo. Eu vi uma reportagem essa semana, dei maior risada. Tem uma cidadezinha lá acho que é Goiás, tem um candidato. Um candidato. Aí eu perguntaria, como é que a senhora vai fazer agora? Então só tem um candidato, né? A gente vai votar nele. Não tem opção. Tipo, parece que Deus já escolheu, né? Ai, desculpa, gente, eu achei tão barato aquilo. Não, a pessoa fala, não tem opção, ninguém mais quis, sempre tinha 2, agora só tem um. Deu muito azar, né? Não tinha nem como escolher, né? Desculpa a brincadeira, gente, eu me sinto muito à vontade com vocês.
mas eu não perco o temor diante da realidade. A realidade é que a gente precisa cuidar. E a gente precisa cuidar principalmente da nossa vida e dos nossos relacionamentos. E não conseguiremos fazer isso bem, senão pela palavra de Deus e por uma vida de oração. Eu acho que Deus está chamando a gente. Quando Ele pediu para que nós como liderança convocássemos a igreja para esse mês de novembro, a nos consagrarmos ao Senhor. Todas as manhãs, 6 da manhã, tem um grupo de pessoas orando aqui. Todas as noites, 10 horas da noite, com exceção de sábado e domingo, que a gente faz um pouquinho antes, né? Porque o culto termina, então para que a gente não fique até muito tarde, ou para que a gente tenha mais tempo, a gente começa antes. Mas eu acredito que esse chamado de Deus é porque nós não podemos esquecer o que foi feito por nós. Você não pode esquecer. Outra coisa, não despreze o que Ele fez por você. Quando eu pedi para vocês mandarem uma mensagem para alguém que vem aqui, está com a gente e não está, é porque eu tenho muito forte isso no meu coração. Eu não quero que nenhum se perca. Jesus, em João capítulo 17, Ele fez uma oração. Ele falou assim: Senhor, Pai, que eu não perca nenhum daqueles que o Senhor me deu. Nenhum. Quer dizer que aqueles que o Senhor nos deu para nós cuidarmos, que eles não se percam, que eles estejam com a gente. Que ninguém se perca. Na verdade é que nenhum se perca. Esse é o propósito de Deus. Amém, gente? Vocês recebem isso? Deu soninho? Deu soninho? Não. Em mim também não deu. Eu fiquei de boa. Fiquei bem de boa. Mas eu quero orar com vocês, principalmente sobre a oração de Paulo. A oração de Paulo, o início dela, ele fala: eu peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Nós precisamos do Espírito Santo, fortalecendo o nosso íntimo com poder. A água, ela é boa lá na frente, porque ela é boa na fonte. De onde procedem as saídas da vida? Do íntimo, do coração. É aí que a água tem que ser boa. Porque na medida que essa água vai correr, ela vai tocar pessoas, ela vai abençoar pessoas. Um dia o profeta chegou num lugar, as águas estavam amargas. Amargas. Então ele pegou e fez lá um esqueminha lá, cortou uma vara, um negócio, e colocou onde? Na fonte. E a água ficou boa. Toda a água ficou boa. E esse negocinho que ele colocou é esse aqui, ó. A palavra de Deus.